Graça e a paz do Senhor Jesus. Há 2 semanas nós começamos uma série de breves meditações, um dos textos mais conhecidos da Palavra de Deus, o Salmo 23. Como mencionei outras vezes, é bem provável que muitos de nós já tenhamos até decorado esse texto. E é comum muitas vezes, queridos, debaixo de um texto memorado e repetido, nós perdermos algumas minúcias dentro das suas palavras, dos seus versículos, e é importante que a gente pare e caminhe versículo por versículo e aprendamos algumas coisas que Davi nos deixou naqueles dias. Para relembrar o que nós lemos até agora, o texto nos diz: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Aqui nós paramos no começo do versículo 3. Completando o versículo 3 e lendo primeiro nesta versão na NVI, o texto nos diz: guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Na versão revista e atualizada, nós lemos de forma muito semelhante: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Texto muito semelhante em qualquer uma das duas versões. Essa terceira breve meditação no Salmo 23 nos traz, mesmo quebrando o versículo 3, uma ideia completa. E agora, essa segunda parte do versículo 3 nos traz a continuação do aprendizado de Davi, o rei e pastor de Israel, e nos traz Deus o guiando nas veredas dos caminhos da justiça por amor do seu nome. Em primeiro lugar, este resto do versículo 3 nos ensina que a palavra justiça aqui não está apenas para completar a rima desta poesia, desta música, não está à toa. Há um objetivo no pensamento de Davi. Na sua caminhada, com certeza, ele olhou para a suficiência de Deus, tema recorrente que temos visto neste salmo nos últimos 2 vídeos, e ele olha com certeza para si mesmo, suficiência e falta. Ele olha para a justiça e para a sua própria impiedade. O importante aqui é lembrar qual é, ou melhor dizendo, quem é a fonte e a origem da nossa justiça. No Salmo 31, versículo 1, um salmo também de Davi, ele escreveria: em ti, Senhor, me refugio. Nunca permitas que eu seja humilhado. Agora preste atenção no final do versículo 1. Livra-me pela tua justiça. Quando Davi se aproxima no Salmo 31 em pedir o auxílio de Deus, ele não faz baseado nos seus méritos, naquilo que ele é, naquilo que ele já fez. Não faz baseado nem mesmo na injustiça daqueles que o perseguem, daqueles que estão trazendo algum tipo de aflição na sua vida. Ele busca focar em Deus e na justiça dele, e por ela pede o seu livramento. A justiça de Deus, meus queridos, é perfeita. A nossa é sempre falha. A nossa é manchada pelos nossos pecados, pelas nossas limitações. Por isso, o salmista recorre à justiça de Deus. Yahweh, Jeová, o nosso pastor, nos conduz na justiça que emana dele, que sem a qual nós não conseguiríamos andar de uma maneira que o agradasse. E para nós, essa justiça está personificada na pessoa de Cristo. Ele é, através da obra dele, aquele que nos passa, que nos traz a sua justiça. Aquele que alcança aqueles que se arrependem dos seus pecados, alcança estes com o que nós chamamos da dupla imputação. O que é isso? Ele, Cristo, toma sobre si os nossos pecados e ele mesmo coloca a justiça dele sobre aqueles que são seus. Dupla imputação, porque ele toma os nossos pecados sobre si e coloca, nos veste com a sua própria justiça, aquela que com certeza absoluta nós não merecemos. E por que ele faz isso? Em segundo lugar, isso nos mostra que Deus preserva a vida em um caminho que glorifica a ele mesmo. Ou seja, a obra de justificar o homem, quer seja para Davi no Antigo Testamento, quer seja para nós, é uma obra que tem sim um grande benefício para nós, mas cujo objetivo principal não é a nossa felicidade. O foco, meus queridos, da justiça de Deus não é a nossa vida, não é a nossa pessoa, é a pessoa de Deus. Por isso que o texto diz: por amor ao seu nome. Nosso testemunho, estilo de vida, decisões, darão glória ao Senhor se o tivermos como nosso suficiente pastor, aquele que nos justifica. Interessante que um texto que muitos acham que é um tipo de mantra ou amuleto para que as pessoas não passassem necessidades, o Salmo 23, na verdade se refere a bênçãos espirituais e tem Deus como foco, não as coisas materiais e muito menos a mim mesmo. É para a glória dele e não
para que eu seja servido, não para que eu seja agradado. Queridos, apenas na suficiência de Cristo e na sua justiça é que encontramos a resposta para a nossa limitação, para a nossa inadequação. Isto é, porque Ele pode, e sua justiça, a qual não mereço, está sobre mim. Então, eu sou capacitado pela graça de Deus para fazer aquilo que eu não consigo por mim mesmo. O justo pelos injustos, para nos levar a Deus. Uma obra que inicia na nossa conversão, mas continua durante toda a nossa vida. Como, por exemplo, Davi está exemplificando aqui na sua caminhada, na sua jornada, na suficiência de Deus. E tudo isso, única e exclusivamente, por amor ao seu nome, para a glória do seu nome. Assim, nosso caminho na justiça precisa ser uma seta que aponta que, na suficiência de Deus, eu encontro a minha justiça. Que nós possamos, queridos, olhar para a nossa vida, mesmo limitados, mesmo com tanta dificuldade, mas com esperança, com segurança, com refúgio, porque a justiça de Deus tem sido colocada graciosamente sobre cada um de nós, em Cristo Jesus. A graça e a paz do Senhor esteja sobre todos nós. Até a próxima.